Xavier e também aos amigos que estão nesse momento nos acompanhando pelo Facebook. Estamos em mais um sábado com a nossa palestra e, como sempre faço, dou os avisos iniciais, pedindo a todos que não esqueçam da necessidade do uso da máscara. Eu estou sem ela por uma questão do momento, mas é necessário usar, manter a distância, tudo isso para a preservação da saúde e da vida. Lembrando que nós estamos ainda, como sempre digo, com as nossas atividades ainda restritas, um atendimento na quarta-feira, mas só aguardando a possibilidade de retomarmos de maneira plena as nossas atividades. E que na próxima semana nós já começaremos a nossa campanha, o 7º ano do Natal Sem Fome. Essa campanha que a gente vem fazendo, e sempre com a ajuda dos amigos, que com certeza são os nossos grandes aliados, e que desde o início do ano, quando tivemos o início dessa crise, e esses companheiros se fizeram presentes e nos ajudaram a fazer chegar na mesa desses nossos irmãos sofridos o pão que alimenta o corpo, e isso para nós significa muito em termos de caridade. O nosso tema desta noite, ele está ligado a 3 fatores que são a trindade da essência da vida, que é o pensamento, o sentimento e o amor. E a gente vai tentar aqui, em poucas palavras, um breve espaço de tempo, dar uma ideia do que seja isso e a importância que esses fatores têm na vida de todos nós. E eu dedico essa palestra a exatamente aqueles que têm nos procurado, e não são poucos, são muitos, que estão vivendo os seus conflitos de natureza intensa, principalmente dentro da convivência afetiva, nos relacionamentos de casais, como também dentro da família, e que repercute na sociedade como um todo. Nós estamos vivendo um momento de grande insatisfação pessoal. Nós não estávamos preparados, talvez, para termos uma experiência como essa que nós estamos tendo. Uma experiência que nos obriga a fazer uma coisa tão importante, que é estreitarmos a nossa convivência, mesmo com os limites que nos são determinados. E aí nós temos que, em algum momento, parar para pensar um pouco o que a gente está fazendo da vida e o que essa experiência está esperando ou buscando em cada um de nós. Eu sempre digo que Deus não é um acaso, Deus é uma causa, como nós vamos ver. Toda causa, ela tem um princípio, tem um meio e tem um fim. E nós estamos mergulhados nesse processo. Então a vida tem que ser vista, e tem sido tão difícil, de uma maneira totalmente voltada para esses fatores. Cuidar do pensamento, estruturar sentimentos e viver o amor. Sem essas coisas, sem esses três fatores, praticamente a vida ela é insuportável, ela não tem como ser vivida. E aí, para início, a gente parte sempre da essência de tudo, que é Deus. Quando Allan Kardec, ele, de maneira muito inteligente, inicia a codificação do Livro dos Espíritos, lá nos meados de 1857, quando ele lança, a gente toma conhecimento de uma coisa que moveu totalmente o conceito que seria Deus, esse Deus antropomórfico criado pelas religiões, principalmente judaicas cristãs, e que
não atende mais aos nossos pensamentos de agora. Um Deus que, como ele disse, é uma inteligência suprema, ou seja, uma inteligência que está acima de tudo e de todos, e é uma causa primária e uma origem de todas as coisas. E esse é o Deus que a gente tem que entender para poder entender a própria vida. Então, Deus criou uma inteligência e essa inteligência secundária somos nós. Por isso que eles mais adiante disseram que o Espírito é o ser inteligente da criação. Então Deus é o Criador e nós somos a criatura. E aquilo que Deus nos deu como princípio inteligente, que é a capacidade que nós temos de aprender e evoluir, e para isso a gente precisa interagir com a matéria. Eu tenho enfaticamente dito aqui que o grande equívoco do homem é pensar que ele possui a matéria, quando o papel da matéria é exatamente nos impulsionar ao crescimento e à evolução. Depois a gente vai ter que devolvê-la, porque ela não é um objeto que possa ser nosso. A matéria pertence ao fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico? É a essência divina de tudo. É o princípio de toda a criação que contém essa energia que eles chamam de energia primordial ou energia elementar, que é dela que se tira tudo o que nós precisamos para construir a nossa vida. Por isso que o princípio inteligente, ele tem que estar sempre reagindo, interagindo com este fluido, para que possa, através dele, ele buscar a sua evolução, o seu conhecimento. Engraçado que lá no Antigo Testamento, na Gênesis, está escrito que Deus, no sexto dia, ele criou o homem e soprou em suas narinas, para no dia seguinte ele descansar. E quando ele fala em soprar, o sopro de Deus, ou o hálito divino, para que você possa sentir o hálito de uma pessoa, é preciso que você esteja bem próximo. Veja que aí existe um significado simbólico do que seja a essência de Deus em nós. E o sopro é a expressão de toda a força interior que você tem. Quando você sopra um balão, se ele tiver uma quantidade ou precisar de uma grande quantidade de ar, você fica cansado. E aí, metaforicamente, eles disseram que no dia seguinte Deus descansou, ou seja, Deus gastou uma grande quantidade de sua energia potencial, da sua essência na nossa criação. E como criaturas, nós agora temos esse sopro dentro de nós. Por isso que não precisamos buscar Deus em nenhum lugar a não ser dentro de cada um, porque Ele é essa manifestação que cada dia mais se estabelece, se concretiza em nossa vida. E uma coisa muito importante é que a matéria ela não aprende, mas ela acumula informações. É como um computador, acumula uma memória, e o que torna ela cada vez mais complexa. À medida que você vai desenvolvendo o seu conhecimento em contato com a matéria, ela vai se tornando com certeza mais complexa. Aquilo que computa como certo, ela aceita e evolui, mas aquilo que ela não aceita, ela não processa. E aí é por isso que o aprendizado, tudo que nós aprendemos, se dá pelas tentativas de erros e acertos. Então, tudo isso coordenado pelo pensamento. Se você for analisar, você for observar, a própria ciência, ela trabalha muito em cima desses requisitos, as tentativas, os erros e os acertos. Segundo consta, o Thomas Edison, ele tentou mais de 900 vezes a experiência para a obtenção da lâmpada. E perguntaram a ele se ele havia errado tantas vezes para conseguir acertar. E ele não considerou como erro, mas como tentativas.
como experiências, porque as experiências mal sucedidas também nos ajudam a buscar novos conhecimentos. Mas o homem, muitas vezes, movido pelo orgulho, pelo egoísmo, ele não se deixa ser avaliado quando ele comete seus erros, que são naturais. Então, o que nós podemos entender é que a matéria, ela, como eu disse, é fundamental para o nosso desenvolvimento. E esse mundo, ele é um mundo de natureza material. Mas a gente vai ver que essa matéria, ela não tem o poder e a consistência que nós imaginamos, porque tudo que os olhos veem ou está morto ou vai morrer. E aí eu pergunto, onde é que estão as nossas posses? Porque aquilo que está morto é a matéria inerte. E a matéria orgânica viva, ela vai morrer, porque todo o processo orgânico, ele se encaminha para uma decomposição que é natural. O nosso corpo, ele começa a morrer a partir do momento em que ele nasce. Como experiência, nós sabemos disso. Então, tudo no universo é a materialização do pensamento de Deus. Olha essa expressão de Emmanuel, fantástica, simples, mas de uma simbologia muito grande, né? O pensamento de Deus, que se materializa criando tudo que existe e tudo que nós podemos compreender nessa existência. Então, para início, nós podemos dizer que você está errado se acha que todas as coisas ao seu redor estão paradas. Nesse exato momento, tudo se move a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora, que é o nosso planeta, ao redor do Sol, e mais 1.220 quilômetros em torno do seu eixo central, que é o movimento de rotação. Num total de 109.220 quilômetros por hora a Terra está se movimentando nesse exato momento, e nós estamos aqui com a ideia de que estamos parados. Isso mesmo, agora mesmo você está aí sentado numa cadeira, se movendo a uma velocidade de 109 mil quilômetros por hora, e tudo isso acontece enquanto 2 bilhões de neutrinos por segundo atravessa seu corpo, ou nosso corpo. Perceba que coisa diferente é a realidade comparada com aquilo que nós percebemos dela. Eu sempre costumo dizer que nós vivemos num mundo totalmente virtual. E tem mais, atualmente sabe-se que o universo físico, ele é constituído por 75% de uma energia totalmente invisível, chamada de energia escura. Sabe-se também que o universo, ele é constituído por 20% de uma matéria, que também é uma matéria invisível. E aí fica 5% restante. 4% é constituído por plasma, uma matéria não atômica, e o restante, restando apenas 1% da matéria que nós conhecemos. Veja que coisa impressionante essa vida, essa realidade. E ainda, como ele disse, tem tanta gente aí querendo ser dono de alguma coisa, numa experiência que isso não tem o menor sentido. Ou seja, em relação à nossa realidade, mesmo dentro do aspecto científico, colocando a ciência à frente, a nossa ignorância chega a uma ordem de 99%. Por isso que há um grande conflito de ideias científicas, porque nós praticamente não temos domínio nenhum sobre o que seja essa matéria tão desconhecida ainda por nós. E tem mais, ele vai mais além, diz em relação ao átomo, que é a menor partícula existente da matéria. Hoje sabemos que tem outras partículas, mas ela é conhecida como tijolo que constitui a matéria. Caso fosse possível ampliar o seu núcleo, que é a parte central, até atingir o tamanho de uma moeda, nessa proporção, a primeira órbita ficaria a uma distância de 400 metros do núcleo. E aí ficaria sempre um grande espaço vazio, que depois passou a ser chamado de vácuo quântico, ou espaço de Hilbert. Então, eles passaram também a chamar de uma região fantasma. E se a gente observar isso tudo, está dentro da natureza viva, que nós dela fazemos parte. Então, para a gente começar agora propriamente falar do tema
que essa parte aí é uma prenúncia para que a gente tenha uma ideia daquilo que a gente vai tratar acerca do pensamento, do sentimento e do amor. A nossa mente, ela está dividida em partes bastante distintas. Aí ela agora faz uma correlação com a mente. 5% da nossa mente é de natureza consciente, é o que nós estamos usando agora através dos 5 sentidos naturais: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Apenas 5% é consciente e 95% está na zona do inconsciente, que se divide em 3 áreas distintas. Nós temos o inconsciente puro, que é a nossa essência, é o produto daquele sopro divino, é a própria natureza de Deus dentro de nós, mas é um inconsciente que está muito distante de ser ainda entendido ou até visto por nós. E aí vem o nosso inconsciente passado, que resume as existências que nós já tivemos. Como reencarnacionistas, nós sabemos que já passamos por muitas experiências, já assumimos muitas personas e estamos aqui como alunos que voltam a uma escola para completar os seus estudos. Por isso que a vida se dá sempre pelas provas. Mas lembrando sempre que ninguém pode aplicar uma prova se antes não for dado o seu conteúdo. Portanto, as provas que nós aqui temos que por elas passar são construções da nossa própria necessidade, são escolhas nossas. Nós temos o inconsciente atual, que é esse inconsciente que nós utilizamos com maior frequência, porque ele está muito mais localizado nessa experiência do presente. São as nossas memórias da nossa infância, da nossa adolescência, até mesmo da vida adulta, que vão se somando para construir o ser que nós apresentamos hoje. Então veja como é complexa a consciência, ou a mente, como queira chamar, responsável por todo o nosso pensamento. E aí se forma o primeiro corpo, que é o corpo mental. Porque você sabe que nós vimos o princípio inteligente na sua individualidade, ele precisa ter um pensamento próprio, que é a sua insígnia, é a sua identidade. Por isso que nós não podemos jamais ser igual um ao outro, porque movemos pensamentos próprios, experiências próprias. Por mais que a gente possa se assemelhar ao outro, mas nós temos sempre um fator pessoal a ser preservado. O corpo mental é uma região energética do perispírito. Nós sabemos que o perispírito, depois do corpo mental, é o primeiro corpo que a gente adquire em forma. É um corpo totalmente de energia, onde está concentrada todas as atividades do pensamento. Tudo que você pensar passa a existir dentro deste corpo mental como realidade. Engraçado que a mente, ela não aceita o não. Você não pode dizer tudo que você aceita como verdade, ela entende como verdade, tanto coisas boas como coisas ruins. Como é difícil a gente dominar ela, né? Esse corpo mental provavelmente não possui órgãos visíveis. Permanece ligado ao perispírito, arquivando as memórias de vidas anteriores, através das suas lembranças e seguindo as propostas para os novos renascimentos. Ele vai modelando, aprimorando esse perispírito, que por sua vez irá modelar o corpo físico. Por isso que, à medida que o tempo vai passando, o corpo humano ele vai seguindo essa ordem. Veja que até alguns anos atrás, a idade média de vida era 40 e poucos anos, nós já estamos atingindo a 80 anos. Isso tudo, gente, não é magia, é por conta da evolução do corpo mental.
porque é ele que comanda o corpo físico. Eu sei que a ciência ainda reluta em não querer entender essa distância ou essa diferença que há entre mente e cérebro, mas a gente está vendo que o fluido, aliás, que o princípio inteligente, ele interage com a matéria, mas é ele que domina a matéria, é ele que manipula a matéria. A energia mental, ela se caracteriza por 4 aspectos bem definidos. Como nós vimos, o primeiro é o pensamento. O pensamento é o que dita, é o maestro que rege a orquestra da vida. Tudo que nós somos está dentro desse contexto do pensamento. Se você pensar que é feliz, você é feliz, e ninguém tira de você essa ideia, porque é uma coisa muito própria, é de um domínio pessoal. O pensamento, ele gera os sentimentos, como nós vamos ver mais adiante, aquilo que nós sentimos. Os sentimentos, eles estão guardados dentro de nós, porque eles são os nossos arquivos de experiências que vão se somando e, consequentemente, eles vão ser grandes responsáveis por tudo que nós somos em termos de comportamento. Por quê? Porque o sentimento, ele gera a vontade, e a vontade precisa da ação. Quantas pessoas têm bons pensamentos, bons sentimentos, até mesmo vontade, mas são pessoas que não tomam atitude, elas não agem, ficam apenas na vontade, mas as coisas não se concretizam. Quando o próprio Emmanuel disse que todo desejo é manancial de poder. Tudo que você deseja, você pode, tanto para o bem como para o mal. Mas é preciso você mover uma ação. A ação significa um trabalho. Todo trabalho útil leva o espírito ao crescimento, e a gente precisa ter isso como uma verdade dentro de nós. Se você pegar o cérebro humano, que é dominado e mantido pela mente, ele é dividido em duas partes distintas, que a ciência nominou de hemisfério. Nós temos o hemisfério esquerdo, nós temos o hemisfério direito. Por que que existe isso? Porque há uma interação entre matéria e espírito, entre corpo fisiológico e corpo espiritual. Então, no nosso hemisfério esquerdo está os nossos objetivos, a nossa realidade objetiva, que é a emoção. E nós vamos ver a diferença que há entre emoção e sentimento. Então, o objetivo, ele está sempre ligado ao nosso dia a dia. Nós somos seres de natureza objetiva, mas no hemisfério direito, concomitantemente, nós temos o nosso lado subjetivo, que é a parte do sentimento. Nós temos do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo, a alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, é o espírito preso à carne. E do lado direito nós temos o espírito, apenas o espírito que ele é livre. No lado esquerdo nós temos a personalidade, o ego. O ego é o eu sou. Já no hemisfério direito, correlato, nós temos a individualidade, que é a nossa essência. Do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo, nós temos a nossa área, como eu falei aqui, consciente. Em contrapartida, no hemisfério direito, nós temos a nossa área, o nosso lado inconsciente. No lado esquerdo, nós temos a razão. Já no hemisfério direito, nós temos a intuição. Temos a linguagem verbal e temos a linguagem não verbal. Aquela linguagem que a gente utiliza pela força unicamente do pensamento. Do lado esquerdo tem o nosso estar, que é essa nossa experiência transitória. No hemisfério direito, nós temos o ser, que é permanente. E finalmente, do lado esquerdo, nós temos a lógica racional, e do lado direito, a lógica emocional. Por que é que eu tive uma dificuldade de entender o porquê dessa divisão? Porque a vida, ela é dicotômica. A vida, ela é movida por escolhas. As escolhas são verdadeiras graças, ou verdadeira graça que Deus nos dá,
que a gente chama de livre-arbítrio. Todas as vezes que você escolhe, você tem dois lados, e para um você irá pender, ou para ele você irá se direcionar. O preto, o branco, o alto e baixo, esquerda, direita, masculino e feminino. E, consequentemente, ele aqui está mostrando que quando o espírito ele se despreende do corpo, ele leva toda a realidade do seu hemisfério direito e fica depositado na estrutura fisiológica a realidade do hemisfério esquerdo, porque ele foi útil apenas para a experiência presente. Terminada a experiência, a gente devolve, mais uma vez falando do conceito de matéria, para a natureza e seguimos a nossa viagem, porque na realidade nós não somos daqui. E o que é o pensamento? O pensamento ele é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração que é própria do pensamento, porque ele se manifesta por ondas mentais, chamadas de ondas ultraluminais, ou seja, o pensamento não segue a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, ou seja, o pensamento, não temos como dimensionar a sua velocidade, ele é instantâneo, e é uma vibração de um movimento de vai e vem, que ele chamou de movimento vibratório. Então o pensamento, tanto ele vai como ele vem. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo ele é concreto e muitas vezes visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Ele aqui faz uma observação sobre as monoideias. São aqueles pensamentos que se fixam e a gente deles não consegue se libertar. Isso é muito difícil para a gente trabalhar, principalmente nas pessoas que são vítimas de alguns transtornos de natureza psíquica. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Mais uma vez a gente volta ao que disse antes, nós somos o que pensamos. Veja que a gente está falando muito no ser, no você. Isso é que é importante. Atraímos as mentes, veja que colocação importante ele finaliza aqui. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Isso é fundamental para a gente desmistificar isso que estão aí, principalmente nas casas espíritas, colocando como fator principal que é a obsessão. Tudo é obsessão. Eu ultimamente estava dizendo a um amigo, nesse dia vai ter greve de obsessor, porque eles não aguentam mais ser o culpado de todos os nossos problemas. Gente, eu comentando com uma amiga do coração, eu disse-lhe, o obsessor, ele apenas assopra a brasa que já está acesa. É você que atrai. Tudo na sua vida é atraído por... Veja que ele disse que o pensamento se propaga por ondas. As ondas, elas podem ser construtivas ou destrutivas, está lá na física. As ondas construtivas são aquelas ondas que se entrelaçam, que vibram numa mesma frequência. As ondas destrutivas são ondas que não têm frequências iguais. Portanto, elas batem e voltam. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento, porque é ele que vai definir aquilo que atrai e aquilo que não atrai na vida de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas se envolvem em determinadas relações, não percebem que não há uma sintonia, mas apostam, muitas vezes de maneira equivocada, em uma provável mudança que não ocorre, e aí passam a ser dois estranhos querendo viver juntos, vibrando numa frequência que não atende nem a um nem ao outro. Isso é um fator de dissonância muito grave e é muito comum no nosso dia a dia. E a gente vai ver isso mais adiante. Então vejamos,
O pensamento ou os pensamentos, eles são formados por esquemas cognitivos, ou seja, o que são esquemas? O que a gente vai aprendendo, como ele disse, através de tentativas, de erros e acertos, nós vamos construindo o que precisamos para formar esse sistema cognitivo, e eles formam e geram um fator de cognição, como ele disse, é o que você realmente quer, o que nós vamos levar daqui quando sairmos. Após a fixação mental, após você estabelecer tudo isso como uma verdade, você vai formar o seu sistema de crença, aquilo que eu acredito. É outro problema sério. Nós somos herdeiros de crenças, que são crenças limitadoras, coisas que não mudam porque nos ensinaram a não querer mudar. Você tem que acreditar em Deus, senão Deus lhe castiga, muitas vezes o homem não chora, e tudo isso faz parte de uma história do passado que ainda está fixada, porque foi assim que nos impuseram como um aprendizado. Por isso que eu digo sempre, a educação ela é revolucionária, mas ela é, acima de tudo, evolucionária. A gente tem que estudar para aprender aquilo que é importante para nós. A gente não é obrigado a seguir padrões que muitas vezes não são convincentes na estrutura do pensamento da gente. Lógico que nós não podemos confrontar nem deixar de atender às regras sociais, tanto de família, de trabalho, de convivência. Mas a gente tem que ter o empoderamento, como eles chamam tanto na física quântica, ou seja, você tem que ser dono de si. E saber estabelecer e cuidar bem dessas crenças, que aí elas vão formar o que eles chamam de um mapa interno. Esse mapa interno é a nossa forma de vermos tudo que nos rodeia. Então isso tanto com relação a pessoas, a ambiente e a própria energia. Quantas vezes a gente não está suportando estar ao lado do outro? Muitas vezes até o ambiente que vivemos não traduz mais um sistema de equilíbrio. Muitas vezes nos sentimos atraídos por energias negativas, e tudo isso porque nós construímos um mapa interno e dele a gente não quer fugir. E não podemos esquecer que os mapas, eles retratam aquilo que foi naquele momento visto, mas as coisas mudam. Se você percebe na convivência o quanto nós mudamos à medida que vamos construindo as nossas experiências, e que seja uma mudança sempre para melhor. A maturidade nos leva a isso. Então, os sentimentos, eles vão gerar os sistemas emocionais ou estados emocionais. Só que a emoção, ela é de natureza visceral, ou seja, a emoção, como eu vou mostrar a vocês, ela está muito mais ligada ao fator objetivo. Os sentimentos são de natureza subjetiva, ou seja, são construções que estão no nosso inconsciente. E esses estados emocionais, eles vão criar um estado fisiológico, alteração do nosso corpo. Por isso que muitas vezes determinadas emoções nos levam aos quadros doentios. A gente recebe muitas vezes uma notícia ruim e a gente sente o mal-estar no corpo físico. Por quê? Porque as emoções, elas têm essa natureza de ser objetiva, e aí, consequentemente, tem muito a ver também com os nossos sentimentos. O que é que isso vai gerar? O nosso comportamento. Do comportamento geram as nossas atitudes e, consequentemente, aquilo, como nós vimos, redundam nas ações que nós praticamos. Veja que tudo isso é muito complexo, mas é a realidade. A gente tem que saber, pelo menos, entender um pouco do que seja tudo isso. Então veja o que ele diz aqui: se você é criado no meio onde tudo é visto de forma negativa, é bem provável que você se torne uma pessoa negativa e insegura em todas as suas decisões. Veja a influência da estrutura familiar na educação de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente. Isso, com certeza, não é uma regra geral. É por isso que a grande maioria das pessoas tenta mudar os seus resultados e não consegue.
troca de emprego, faz todo tipo de curso, muda de lugar, mas acaba sempre colhendo os mesmos resultados e não consegue entender o porquê de tudo isso. Eu acho que todos nós passamos em algum momento por uma experiência como essa, mas vamos entender o que é que verdadeiramente acontece. Entretanto, existem aqueles que tudo que essas pessoas, tocam vira ouro. Como pode isso acontecer? Bom, isso acontece porque elas têm outra programação mental. O seu inconsciente bem estruturado fornece argumentos que nada mais são do que crenças positivas e libertadoras. Então, para você ser uma pessoa positiva, você tem que ter um sistema de crença positivo para alimentar esse fator em sua vida. Veja que nada é por acaso. Uma dica importante: tudo que você precisa fazer é manter a imagem daquilo que você quer conseguir no seu consciente, associar a isso uma forte emoção e insistir na ideia de que ela seja aceita pelo seu inconsciente, e dessa forma ela irá mudar todos os seus resultados. É uma negociação que a gente faz internamente. Muitas vezes a gente não encontra motivação ou até mesmo um meio para fazer isso. E depois que você decidir exatamente o que você quer mudar na sua vida, tudo que você precisa fazer com seu inconsciente é que seu inconsciente mude a imagem que ele tem programada nesses arquivos. Veja que a gente está falando exatamente naquilo que nós vimos anteriormente. E a gente precisa trabalhar muito isso. Então veja como é que isso acontece em sua mente. Em seu consciente você gostaria de possuir dinheiro, sucesso, poder, um grande amor. Mas o seu inconsciente indica que tudo isso não tem importância. Até mesmo por experiências mal sucedidas. É como se ele dissesse: essa relação não vai dar certo porque em outra experiência eu já tive uma igual e não deu certo. E aquilo ali passa a consumir todo o seu processo de criação mental. Você não se liberta. E aí você se torna sempre uma pessoa desmotivada. Vocês devem conhecer pessoas que são brilhantes em ideias, mas quando colocam em prática, logo elas abandonam essas ideias. Porque são pessoas que se entregam muito a esse mapa interno de um inconsciente que realmente não foi bem sucedido. Mas a gente não pode deixar de entender que o processo da evolução nos dá sempre o direito de uma nova tentativa, como nós vimos. Mas aí, muitas vezes, o orgulho, o egoísmo bloqueia toda essa condição de uma mudança que, com certeza, a gente muitas vezes não quer elaborar, não quer trabalhar. E assim, nós tivemos uma ideia do que seja a mente, o pensamento, a nossa natureza consciente e inconsciente. Emmanuel diz uma coisa muito interessante: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive imerso no centro das suas criações mentais. Nós somos essa aranha. O que é que Emmanuel quer dizer? A aranha constrói a sua teia e fica no seu centro para respirar e viver. Ou seja, ela vai absorver tudo que ficará presa a essa teia, passando a ser para ela campo de sensibilidade, um meio de captar alimento, como também seu meio de comunicação, locomoção, ou seja, tudo que ela realiza no seu meio externo. A nossa realidade espiritual é do mesmo jeito. Nos posicionamos no centro das nossas criações mento-emocionais, captamos as realidades externas e atraímos tudo para o nosso núcleo de potenciação mental. A gente traz tudo e transforma tudo em verdade. O tratamento com o magnetismo, como nós fazemos aqui, é um tratamento exatamente para tirar você desse campo de pensamento, de emoções, e fazer com que você se reequilibre
mudando a sua frequência mental, através do magnetismo, você passa a elaborar novas ideias e se motiva para buscar as soluções que você tanto precisa para uma retomada de vida, porque a vida ela está sempre precisando ser reorganizada, porque ela é um processo de mutação constante. Toda transformação nos leva sempre a incertezas, as incertezas nos provocam medo e, consequentemente, isso muitas vezes nos coloca para baixo. O que é emoção e o que é sentimento? Emoção é uma resposta, como nós vimos, automática e fisiológica, inconsciente a um estímulo externo, como um susto. Você toma um susto, você não diz, eu tomei um susto, eu vou gritar. De imediato você responde através de uma reação que ele chama de emoção. E depois que você se conscientiza da emoção, ela vai gerar um sentimento, vice-versa. Portanto, a matéria-prima da emoção é o sentimento. Veja como é importante a gente ver. Pessoas que têm bons sentimentos, elas lidam melhor com as suas emoções. E as emoções equilibradas provocam também bons sentimentos. Falando do amor, e agora que é o nosso principal motivo desta noite, que não deixa de ser um sentimento, é saber lidar com as emoções como o medo, a indiferença, a raiva, a decepção, o conflito, a aversão, a tristeza, a alegria, a segurança, a proteção. Tudo isso como emoção é preciso ser trabalhado dentro do amor como sentimento. Se você como uma pessoa que ama, você não souber lidar com a raiva, com a própria traição, com o conflito, a tristeza, você não vai estruturar esse amor da maneira como ele deve ser estruturado. Por isso, o amor, como ele diz aqui, é uma construção que edificamos unicamente dentro de nós, sempre tirando os excessos. Então, quem ama sempre tem que estar tirando os excessos que, com certeza, eles chegam a atrapalhar ou até mesmo conflitar com o amor. Tem pessoas que morrem de amor, sofrem por amor, e o amor não faz ninguém morrer e muito menos sofrer. É a maneira como ele entende esse amor. E sem esquecermos o pensamento, as palavras e as atitudes que também estão dentro desse contexto. Então tem um exemplo muito interessante que é do escultor Augusto Rodin, aquele que construiu o Pensador, né? Aquela estátua maravilhosa. E ele foi uma vez questionado por alguém que lhe perguntou onde ele foi procurar, onde ele encontrou tanta inspiração para construir uma obra de arte que hoje faz parte da humanidade como um todo, em termos de beleza, de ideia. Ele disse: eu não fiz nada, apenas tirei os excessos, porque ele já estava lá. Ou seja, o que a gente precisa para manter uma obra de arte como amor, a gente tem que tirar, como ele disse, os excessos, para que ele possa se consolidar como uma verdadeira arte dentro de nós. Os sentimentos, eles podem ser negativos, como eles podem também ser positivos. Os sentimentos negativos, a gente tanto ouve falar: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, a inveja. Sentimentos positivos: o amor, a caridade, o perdão, a gratidão, a alegria. Mas uma coisa é importante: o primeiro passo para resolver um problema é você admiti-lo. O egoísta, quando está bem, tudo ele admite, mas quando ele não está, jamais admite no outro. Já o orgulhoso diz que é melhor do que os outros, e jamais acha que está errado, porque a opinião dos outros não tem a menor importância. Isso é muito comum. Na maioria das vezes, faz o mal achando que está fazendo o bem. Para se livrar do orgulho, pensa assim: Deus permite, quem sou eu para não permitir? Sempre entregando a Deus aquilo que é dele, como ação, como algo que tem que ser feito. Quem nos nomeou para sermos fiscal da vida alheia?
mas o orgulho de ser humilde é o pior de todos. Por isso que Jesus falava de raça de víboras, aqueles que apresentavam um comportamento por fora, mas Jesus sabia quem eles eram por dentro. O humilde nunca ofende. E aí pergunto, o que é o amor? Eu te amo não pelo que você me dá, mas pelo que você é, e sim, o que eu sinto quando estou com você. Se a gente vai fazer um comentário aqui bem interessante do que seja esse amor que tanto se fala. Então, como eu disse, o motivo do que eu vou falar aqui é já ligado aos atendimentos que nós aqui fazemos, mas para a gente entender bem o que seja o amor, eu peguei uma parte da primeira carta aos Coríntios, tão conhecido, capítulo 13, na parte lírica, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Aquilo que Allan Kardec tanto pregou e disse: fora da caridade não há salvação. Veja o que é que ele quer dizer aí. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine, ou seja, seria mais barulho, mais divulgação e pouca ação verdadeira. Se na doação de uma cesta básica, e eu me lembrei muito da nossa atividade aqui, eu pensar apenas no alimento que ela contém, no caso o assistencialismo, isso não é amor ao próximo. E eu tenho falado aqui muito isso. Isso porque um prato de comida é sempre um prato de comida em qualquer mão que esteja precisando comer. Portanto, tanto faz você doar 100 cestas básicas, como muitos doam, com certeza é maravilhoso, como aquele que apenas doa uma cesta. Se foi por amor, amor não trabalha com quantidade. O que vale é a expressão e o sentimento, e o que você está colocando ali é como aquilo que você está fazendo ao próximo. Então, nós lembramos-nos da mulher que colocou a esmola na porta do templo, né? Existiam aqueles depósitos chamados gasofilásio, que aqueles homens passavam e jogavam aquelas moedas, e a quantidade de moedas fazia um barulho que dava a ideia do quanto eles tinham dado como dízimo para o templo. E aquela mulher humilde, apenas com uma pequena moedinha, ela colocou, e Jesus disse, essa foi, aliás, Pedro, que estava ali, disse, essa foi a que deu a sua maior contribuição, porque não se preocupou em fazer alarde, nem querer demonstrar aquilo que ela deu. O amor, ele é silencioso, como nós vamos ver, ele não precisa de propagação, e as pessoas usam muito isso. Então, quando você edifica verdadeiramente o amor em você, nada mais lhe atinge, isso porque o seu amor é único. O amor é uma coisa muito de cada um. O amor é específico em cada pessoa, é a nossa impressão digital, por isso ninguém substitui o amor do outro. Uma mãe que a gente se separa numa desencarnação, ninguém substitui o lugar mais dessa mãe, porque cada amor é próprio, é como ele disse, tem sua própria impressão digital. Então ninguém engana o seu pensamento, porque ele diz tudo o que você é. E as pessoas ainda querem enganar ou se enganar, mas isso não convence mais uma mente que está em processo de evolução e de crescimento. E a segunda parte, dessa carta aos Coríntios, ela fala da característica mais evidente do amor, porque o amor precisa de sabedoria para expressar harmonia e beleza. Então ele vai fazer aqui várias colocações acerca do amor, e ele começa: o amor é paciente, ou seja, o amor sabe esperar. Por exemplo, o amor de Deus perante nós. Vimos lá no começo que nós éramos um princípio inteligente, vamos chegar à condição angelical, e Deus vai esperar o tempo que
for necessário, porque Deus é amor e o amor é paciente, o amor sabe esperar. Maria Dolores já dizia: no coração das alturas, Deus nos espera também. Eu acho muito bonito isso, dito por Maria Dolores. O amor é bondoso, ele é dócil, ele é afável, característica do amor. O amor não é ciumento. O amor possessivo não dá ao outro direito de ser ele. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Geralmente as pessoas que amam são muito ciumentas. E o ciúme é um aspecto exatamente da insegurança ou da incerteza do amor. Porque uma das características fundamentais do amor é libertar. Se você não dá ao outro a liberdade dele ser como ele é, esse amor não é verdadeiro. Ele é um amor que aprisiona, cerceia, limita e não faz a pessoa feliz. E quem não está feliz não pode promover felicidade. Então, uma das características da convivência através do amor é essa. Eu costumo sempre dizer, na convivência a dois se estabelece 3 caminhos a ser seguido: o seu, o dele e o dos dois, que é o caminho do meio, onde cada um cede um pouco de si para construir uma nova ideia conjugal. Aí eu acredito que esse amor, ele tem a sua importância. Então é aquele casal que o rapaz chega à noite, ele pega o seu tênis e diz que vai jogar futebol, e ela diz: não, você não vai. Você não vai porque é para você ficar em casa. E ele fica em casa com pensamento no futebol, porque era uma coisa que ele tinha como prática, que ele gostava. E ele não vai, para preservar a união, a paz, a harmonia, mas isso não é verdadeiro. Mas é diferente dela dizer assim: olha, você vai jogar futebol, mas eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando muito da sua presença. Aí ele renuncia, por vontade própria, em nome desse amor, para buscar uma causa comum. É diferente de uma coisa imposta, porque o amor não pode impor, se impõe não é amor. O amor não se vangloria. O amor não fala de si mesmo, porque essas pessoas que exaltam e falam porque elas são inseguras. O amor não é quantidade, o amor é qualidade. Já imaginou, como ele diz aqui, se Deus se vangloriasse do amor que ele tem por nós? Mas o amor de Deus sempre é movido por uma grande humildade. O amor não é soberbo, ou seja, o amor não se insufla, não se engrandece, né? Uma pessoa soberba, ela carrega muita importância dentro dela, está sempre em disputa, né? Porque o amor, ele não carrega o ego, ele carrega o eu, a essência. O amor não é indecoroso, o amor sabe se portar, ser discreto, sabe a hora certa de agir. O amor não busca os seus próprios interesses. Aí tem aquela música de Djavan que diz assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Quando devia ser assim: eu vou te fazer feliz porque te amo, porque ninguém faz o outro feliz. A felicidade é uma condição própria de cada um. As pessoas nos alegram, nos contentam, mas a felicidade é uma aquisição própria, em busca e sempre com a essência do amor. O amor não se torna irado, porque a gente não pode confundir com a raiva, né? A raiva muitas vezes ela é importante, ela é uma energia que leva você a transpor obstáculos, mas você não pode confundir raiva com ira. A ira é a raiva que perdeu o controle, é a raiva que agride, que muitas vezes maltrata, ofende. O amor não leva em conta o mal, porque o amor, ele não pode guardar ressentimentos. Tem pessoas que fazem aniversário de uma raiva. Ah, faz 10 anos que você me disse isso, e você pensa que eu esqueci. Se você é uma pessoa que age assim, você não ama. Toda pessoa que contabiliza o mal do outro é porque não ama de verdade. O amor perdoa incondicionalmente. A evolução sempre apaga o mal. Olha que orientação importante.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não é só a injustiça que é feita a você. Muitos acham que a verdade é um corretivo. Você já ouviu falar que Jesus massacrou alguém falando da verdade? A verdade nos tira a ilusão, nos tira da ilusão. Ela começa amarga e termina doce. Achei essa expressão muito própria. A verdade nos tira da ilusão. Muitas vezes dói a verdade, até mesmo diante do amor. Mas ela tem que ser dita quando é necessário ser dita. Quantas pessoas que escondem, mentem, que acham que com isso vão preservar uma coisa que não se preserva. Porque o amor não aceita outra coisa senão a verdade. Porque o amor liberta, e Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Finalmente, o amor se alegra com a verdade, tudo tolera, sofre em silêncio, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais cai em prostração, mas se há profecias, serão abolidas, porque o amor muda tudo. Que coisa linda, só Paulo podia nos trazer nessa carta tantas verdades sobre o amor. E a felicidade? A felicidade é aposto necessário com relação ao material e a consciência tranquila com relação ao espiritual. Isso foi resposta dada pelos Espíritos Allan Kardec. Então, o principal ingrediente para nutrir a felicidade não é outro senão o amor. A felicidade, quando ela é condicionada, chama-se alegria, e o amor que ela carrega chama-se paixão. Como são relativos, estão sempre sendo comparados. Quando o amor não é correspondido, a felicidade acaba. É isso que a gente precisa ver. E aí, ainda falando, voltando a falar do amor, nós temos como essência divina os 4 tipos de amores que são tão difundidos e foram muito bem colocados. Nós temos o amor eros, nós temos o amor estorgé, como ele diz, o amor fíleo e o amor ágape. Rapidamente, porque a hora já não nos permite ir mais além, o amor eros é o amor material, é o amor possessivo, é o amor que diz meu amor. É um amor paradoxal, porque o amor liberta, como nós vimos. Portanto, é o amor da paixão e que exige reciprocidade. Eu tenho que amar o tanto quanto eu sou amado. Isso não é amor. É o amor que quer transformar o outro. Por isso esse amor não cura e muitas vezes adoece. É quando as pessoas dizem: eu estou doente de amor. Isso não é verdade e nem é bom. Nós temos o amor estorgé, que é o amor de família. É o amor dos pais para com seus filhos, ou o amor entre irmãos. Não deixa de ser um amor mais amplo do que o amor eros, mas ainda é um amor exclusivista, porque ele é compartilhado somente dentro do núcleo familiar. Khalil Gibran nos dá uma demonstração muito, muito importante, quando aquela mulher o procura ali no porto e pergunta e pediu para que ele falasse dos seus filhos. E ainda falando, ele alertava as mães dizendo: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia da vida que vive por si mesma. Vêm através de vós, mas não vos pertencem, embora vivam conosco. Vós sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa a flecha. Fazer o mesmo com teus filhos, sabendo que o arco está nas mãos de Deus. Não podias dar um exemplo mais bonito, mais verdadeiro do que esse sobre o amor de mãe e filho. Enfim, o amor precisa ser inclusivo e não exclusivo. Portanto, esse amor ainda não é o amor que cura e liberta. Nós temos o amor filial, que é o amor da amizade. É um amor mais universal. É o amor que nos leva a olhar o outro como pessoa semelhante. É o amor que ombreia. É o amor da horizontalidade, ou seja, nos coloca no mesmo nível. Não pode estar nem acima nem abaixo. Nos sentimos mais filhos de um único Pai. O amor filho não precisa da presença, precisa apenas da existência. Esse amor, ele não mede distância.
Mas o amor que a gente aqui deseja e busca, que está um pouco longe de nós, é o amor ágape, é a expressão máxima do amor. Está sempre no presente do indicativo, amo. É um amor que é para sempre. Segundo Paulo, é o amor, como nós vimos, que tudo vê, que tudo entende, que tudo sente, como nós realmente vimos anteriormente. E finalmente, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso, e tudo isso que nós falamos sobre o pensamento, o sentimento, mas sobretudo o amor, esse amor que nós vamos trabalhar e cada vez mais buscar como verdade dentro de nós, essa mensagem diz: se não quiser adoecer, fale com os sentimentos que estão aprisionados no seu coração. Esses sentimentos reprimidos causam todos os tipos de doenças. Represar sentimentos negativos é ser prisioneiro da tristeza. Sabendo de tudo isso, procure colocar para fora esses sentimentos ou esses pensamentos, dialogando consigo ou com os outros, até mesmo contando os seus segredos. A palavra é um poderoso remédio e uma excelente terapia quando bem direcionada. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, ansiosa e, acima de tudo, angustiada. A indecisão, por sua vez, acumula problemas e preocupações e até mesmo leva às agressões. A história humana é feita de escolhas e decisões. Para decidir é preciso saber renunciar e nunca querer ser melhor do que o outro. Pessoas negativas não enxergam soluções e isso aumenta os seus problemas. Se entregam às lamentações e muitas vezes ao pessimismo. Procure acender uma luz ao invés de permanecer na escuridão. Somos o que pensamos. Não viva de aparência. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão de estar bem, quer mostrar-se perfeito e acima de tudo e de todos, e não percebe que está se tornando uma estátua de bronze com pés de barro. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Portanto, aceite-se como você é, com o amor que você tem. A rejeição de si mesmo tira de você o sentido da vida que Deus lhe deu. Qual o pai cujo filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Lembre-se que Deus é justo e, acima de tudo, o seu amor está em todos nós. Então, boa noite a todos e muito obrigado.